Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Crônicas e o capítulo 4. Os filhos de Judá, Pérez, Esrom e Carmi, e Ur e Sobal. E Reaías, o filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram do pai de Etã, Jezreel e Isma e Íbidas, e o nome de sua irmã era Razeleupone. E Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, o pai de Belém. E Azur, pai de Tecoa, tinha duas esposas, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão e Éfer, e Temene e Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela foram Zerete e Izar e Etna. E Cós gerou Anube e Zobeba, e as famílias de Aarel, o filho de Arum. E Jabes foi o mais honrado do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porque eu dei à luz com dores. E ele invocou o Deus de Israel, dizendo, se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. E Quelube, o irmão de Suá, gerou Meir, o qual foi para o pai de Estom. E Estom gerou Bet-Rafá, e Pazéia e Teína. O pai de Ir, Naás. Estes são os homens de Reca. E os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías. E o filho de Otiniel, Ratate. E Meonotai gerou Ofra. E Seraías gerou Joabe, pai do vale dos Carazins, porque eles eram artesãos. E os filhos de Calebe, o filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá foi Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife, e Zifa, e Tíria, e Azareel. E os filhos de Ezra foram Jeter, e Mered, e Éfer, e Jalom. E ele deu à luz Miriam, e Samai, e Isba, o pai de Estemoa. E a sua esposa judia deu à luz a Jered, o pai de Gedor, e Eber, o pai de Socó, e Jecutiel, o pai de Zanoa. E estes são os filhos de Bitia, a filha do faraó, a qual Mered tomou. E os filhos da sua esposa Odias, a irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão foram Aminon e Rina, e Benanã e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, o filho de Judá, foram o pai de Leca, e Lada, o pai de Maressa, e as famílias da casa daqueles que trabalhavam com linho fino, da casa de Asbeia. E Joquim, e os homens de Cozeba, e de Joás, e Sarafe, que tinham domínio em Moabe, e Jazube, Leém. E estas são coisas antigas. Estes foram os oleiros e aqueles que habitaram entre plantas e cercados. Ali habitaram com o rei para a sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Salum, seu filho, Mibzão, seu filho, Misma, seu filho. E os filhos de Misma, Ramuel, seu filho, Zacur, seu filho, Simei, seu filho. E Simei tinha 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a família dele como os filhos de Judá. E eles habitaram em Berseba,
e Molada, e Azar Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e Azar Suzim, e em Bet-Biri, e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. E as suas aldeias eram Etã, Yaim, Rimon e Toquém, e Azã, 5 delas. E todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades até Baal, estas foram as suas habitações e a sua genealogia. E Mesobabe, e Janleque, e Josã, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, o filho de Seraías, o filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, o filho de Sife, o filho de Alon, o filho de Gedaías, o filho de Sinri, o filho de Semaías. Estes, mencionados pelos seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e a casa dos seus pais aumentou muitíssimo. E eles foram para a entrada de Gedor, a saber, para o lado leste do vale, para procurar pasto para seus rebanhos. E eles encontraram pasto abundante e bom, e a terra era ampla e tranquila e pacífica, porque os de Cã haviam habitado ali desde a antiguidade. Estes que estão escritos por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as suas tendas e as habitações que ali foram achadas, e as destruíram completamente até esse dia, e habitaram nos seus lugares, porque havia ali pasto para os seus rebanhos. E alguns deles, a saber, dos filhos de Simeão, 500 homens, foram ao monte Seir, tendo como seus capitães Pelatias e Nearias e Refaías e Uziel, os filhos de Ize, e feriram o restante dos amalequitas que haviam escapado, e ali habitaram até este dia.